Acelerados! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje especialíssimo com a presença do nosso brasileiro na Fórmula 1. Ó, quem quer saber quando vai ter brasileiro na Fórmula 1? Já temos Felipe Drogovic. Tudo bem, Drogo? Como é que você tá? Fala, rapaziada. Olá a vocês, olá a todos que estão assistindo. Muito boa tarde aí, ou seja lá onde, que hora que vocês vão estar escutando, mas... Não, muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos bater um papo legal sobre Fórmula 1, sobre automobilismo, sobre carros, né? Bora, tem muita coisa para perguntar para você. Queremos saber também se você gosta de carro de rua, que às vezes Gosto muito. Gosta? Gosto demais. Aí é bom. Então é bom demais. Hector Vieira, tudo bem com você? Tudo certo, Gerson? Marcelo Mococa Moura, que não é de Mococa e não é de Maringá, é não, isso? Quase. É Nem perto, de não, Moura? nem tão perto de Maringá. Assim, é perto do Paraná, mas não tão perto de Maringá. Boa tarde, boa noite ou bom dia a vocês. Drugo, obrigado pela presença e parabéns não só pelo título da Fórmula 2, mas pelo título da Le Mans Virtual, que você ganhou na semana que estamos gravando esse podcast. Então, terminou o ano campeão, começou o ano campeão, parabéns. Muito obrigado. Show de bola. Maringá, porque é a sua cidade natal, né? Nasceu em Maringá em 2000, você tem 22 anos, o que faz a gente parecer muito velho aqui, né? Quando você nasceu, o Schumacher estava conquistando o primeiro título mundial, você nem viu isso, né? Você está vendo em documentário hoje aí. Exatamente. Está acompanhando a Fórmula 1 dessa época. E agora uma pausa aqui no nosso papo para você que fez aquela promessa de ano novo de cuidar ainda melhor do seu xodó na sua garagem. A dica mais simples para garantir que você vai cumprir essa promessa é abastecer sempre com gasolina Shell V-Power, né, galera? Sabe por quê? Porque a Shell V-Power agora tem uma nova e exclusiva fórmula que restaura até 100% do desempenho do motor e ajuda a rejuvenescer a performance dele, limpando até 100% dos resíduos acumulados ao longo do tempo. Viu só como é fácil cuidar do seu carro no dia a dia? Agora você já sabe, chegou no posto de combustível, pediu Shell V-Power no tanque. Me conta como é que começou a tua carreira. Drogovic é um nome muito famoso no automobilismo, quem conhece aí já certamente ouviu falar, né? O seu tio, que é o Oswaldo, foi bicampeão da Truck, é isso? Exatamente. A família inteira sempre teve uma paixão aí pelos carros, por motor, até a empresa da família relacionada a motores, né? Partes de caminhão. E sempre gostaram muito disso. Quando era pequeno já comecei a pegar um pouco da paixão e quando eu tinha 7, 8 anos, me perguntaram se eu queria testar um kart, disse que sim, e dali pra frente começou a paixão. Começou com 7, 8, então, até um pouco mais 8, velho do que a média da galera começa no kart, né? Tem muita gente com 4, 5 anos que já tá correndo, então... Mas acho que foi a idade certa no final das contas. Eu curti demais a primeira vez que eu andei e daí não parei mais. Deixa eu só fazer uma apresentação, porque para quem caiu de paraquedas e não é tão fã, não acompanha tanto o automobilismo, esse cara tá aqui com essa camiseta da Aston Martin, não é porque ele ganhou numa promoção, não é porque a gente deu aqui para ele e tal. Achei numa banca, comprei. Felipe Drogovic é o atual campeão da Fórmula 2, ganhou a Fórmula 2 em 2022. A Fórmula 2, se vocês sabem, é a categoria de acesso à Fórmula 1. E hoje é o piloto de testes da Aston Martin na Fórmula 1, que vai ter como titular nesse ano Fernando Alonso e Lance Stroll. E junto a você tem também o Stoffel Van Dorn como piloto de testes, é isso, Drogo? Exatamente. Nós dois vamos ser piloto de testes. Como é que vai ser o teu programa para testar o carro, para desenvolver, para andar no simulador? Qual vai ser exatamente a sua função na equipe esse ano? Bom, eu vou ter vários dias, principalmente no simulador, tentando desenvolver com a equipe. Eu vou seguir a maioria das corridas também. Então, não sei se vocês sabem, aquele Race Support, que é? O pessoal fica no simulador durante o final de semana de corrida, mandando as informações. Esse eu não vou fazer tanto, eu vou estar mais presente nas corridas. Como é que é isso? Explica um pouquinho melhor. Bom, em tempo real da corrida, por exemplo, o pessoal está no Bahrein correndo, e ao mesmo tempo tem gente na equipe testando as mesmas coisas que eles estão testando na pista no simulador, para mandar as informações mais corretas. Que tem um número muito grande de funcionários na base, isso aí a gente sabe, né? Que eles ficam lá, os engenheiros, os computadores e tal. Mas tem um piloto no simulador guiando também e mandando ideias e trocando o real com o virtual. O mesmo setup. Exatamente, trocando cartas o tempo inteiro com a equipe da pista, tentando ajudar a equipe na pista. Essa parte eu não vou fazer tanto, porque eu vou para a maioria das coisas, porque você reserva. Que nem você disse, o Stoffel Van Dorn também vai ser. Então a gente vai alternar um pouco, ele tem compromisso com a Fórmula E, então eu devo ir um pouco mais.
E vou fazer esse programa de simulador, vou fazer alguns dias de FP1, que é o primeiro dia de teste da É o da primeiro semana. treino livre. Primeiro do final treino de semana. livre do final de Quantos semana. você tem marcados já? Normalmente são 2, né, que o pessoal está fazendo. Então acho que provavelmente vai ser 2. E eu vou ter um programa de testes com o carro de 2021. Isso é muito bom também. Então o programa inteiro aí para esse ano é realmente tentar me preparar para uma futura oportunidade que eu possa ter, seja uma vaga principal nos próximos anos ou se eu tiver que substituir alguém. Mas tentando. Já sabe onde é que vão ser os treinos livres? Os FP1 é Free Practice 1. que eles Não, vão ainda fazer. não sei. Ainda não sabe? Não sei, mas. Será que vai ter um no Brasil? Então, o Brasil é o que eu mais quero e que seria lógico para até a equipe, porque no final do ano, mas no Brasil tem Sprint Race. É a corrida curta, que você só tem um treino Poucos antes da treinos, classificação. Fica mais curto verdade. todo. Então é muito inviável para a equipe você não deixar o piloto principal treinar no único treino antes da classificação. Drugo, mas como é que é o dia a dia de um piloto de teste? Assim? Porque você tem que se manter na sua forma física também ideal, porque se algum dos caras, se o Alonso tiver um piriri antes da corrida, você ou o Van Dorn vão ser os substitutos, então você tem que estar pronto para entrar no cockpit. Gostamos muito do Alonso, mas se acontecer, aconteceu, Fernando. Pode ser que... Comer uma feijoada aqui no Brasil, né? Vai saber. Né? Mas qual é o dia a dia, assim? Você vai todo dia para a sede? Como é que é essa rotina de um piloto de teste? Não, eu acho que para a sede eu devo, pelo menos nos últimos tempos, eu devo ir umas 2 vezes por mês, não são muitas vezes. A maioria é tudo para simulador. Agora no começo do ano eu vou para lá um pouco mais vezes para o lançamento do carro, para continuar no simulador, fazer os bancos, porque eu tenho que fazer o banco para o carro de 2023 e para o 2021, que eu vou treinar muitos dias durante o ano. Mas é basicamente isso que você disse, me manter preparado, tentar aprender o máximo possível, absorver tudo que eu consigo da equipe para estar preparado para uma Quando foi a oportunidade. primeira vez que você andou num Fórmula 1? Foi recente, né? Foi recente, se não me engano, em outubro, setembro, em Silverstone, que eu tive que fazer 300 km para ter a superlicença. Então, E eu quero saber o teu relato, porque eu gosto muito do relato dos pilotos Aham. que são profissionais, que hoje correm na Fórmula 1 e contam como foi a primeira vez que eles andaram. Eu não lembro qual foi o piloto, mas que contou que parecia Jornada nas Estrelas, né? Começou a passar tudo numa velocidade absurda. Recentemente teve o Pato O'Ward, que testou o McLaren e é um piloto de Fórmula Indy que falou, cara, isso aqui é surreal, é uma coisa muito fora da curva. Então, o Fórmula 2 é um carro muito rápido, já hoje tem quantos cavalos? tem 620. Já é um motor híbrido também, né? Não é híbrido não, ainda? turbo. É turbo, desculpa. É turbo, mas não é híbrido. Enfim, é um carro que já tem um efeito solo muito grande, é um carro que já se aproxima do topo do que um Fórmula é capaz de fazer. E quando você sentou no Fórmula 1, saiu do box, deu aquela primeira volta de aquecimento e foi abrir a primeira volta rápida, aquela primeira reta que você conseguiu organizar os pensamentos, o que te passou na cabeça que falou assim, isso aqui é coisa de maluca? Era o freio, era a aerodinâmica? O que te surpreendeu mais? Eu acho que foi como tudo funciona. Isso é absurdo. O carro, as trocas de marcha você nem sente as trocas de marcha, são absurdas o tanto que são boas. Em compensação, Fórmula 2 é muito mais robusto, né? Mais orgânico. Né? É muito mais organizado. Ainda mais, às vezes eles fazem isso realmente para proteger o câmbio ou o motor e acaba danificando até um pouco de engrenagem e tudo mais, mas as trocas são muito... Você ouve, é mais mecânica, né? muito mais mecânico. O Fórmula 1 é uma coisa absurda. Não vai nem ouvir. Até as reduções você não sente. Até a pastilha de freio traseira, ela compensa as trocas de marcha. Então é realmente como se o carro estivesse só freando um elétrico. Assim. Lógico que quando você está no limite do carro, você sente um pouco disso, mas... E foi o carro de 2022 mesmo que você testou? Eu andei no 2021 a primeira vez. Primeira vez. Mas, além disso, as curvas de alta, Pecossim sofre. Pecossim sofre. Mesmo um cara já treinado como você, Sim. sente na... Sente. É que eu andei em Silverstone também, né? Que é pior Tem muita combinação. curva de alta, né? É só curva de alta. E acho que eu andei com o carro... Eles carregaram um pouco mais de downforce ainda do carro para esse dia de teste. Então era praticamente quase tudo cravado, direita, esquerda, direita, esquerda, E direita, nesse esquerda. dia você 300 andou por hora. 300 km num dia. Sim. A distância de um GP. 300 km é a distância de um GP. O dia estava bem complicado pelo clima, estava chovendo, secando. E os pneus de testes que eles têm de chuva
com o tanto de água que tinha na pista, era 3 voltas e ia evaporar o pneu, ia destruir muito fácil. Então a gente ficava esperando o dia inteiro, acabou que eu só fiz várias voltas de instalação, entrava e saía, saía do box, entrava de novo. E acabei dando umas 20 voltas no final no seco, mas essas 20 voltas deu para perceber o que é o brinquedo. O F2 toma o quê? Uns 12 segundos do Fórmula 1? Depende da pista, mas é por aí. Uns 12. Quanto Chega tempo leva assim essa curva de adaptação e aprendizagem do carro de Fórmula 1 assim, para você que tem a bagagem do F2, para você sentir que, não, beleza, entendi agora como funciona esse carro, eu tô meio que no domínio dele, agora é só, né, aprimorar a minha técnica e tudo mais, mas até você chegar nesse nível de sentir que estou conseguindo atingir o limite dele, assim, demora muito essa curva? Como é que é essa adaptação? Demora. Eu acho que ser rápido talvez seja a coisa mais natural para um piloto de Fórmula 2, para um piloto vindo da Fórmula 2. O mais difícil é realmente você se adaptar a todos os comandos, todos os procedimentos, milhões de coisas que você tem que pensar ao mesmo tempo sobre o carro. Então, demora um pouco mais. E realmente para chegar no limite depende do tanto que você quer arriscar, né? Se você quer arriscar o primeiro dia que você está no carro de Fórmula 1, é fácil chegar no limite, mas às vezes é fácil também você passar do limite. Então, eu acho que você tem que pesar isso, botar numa balança e as equipes realmente prezam você ser uma pessoa madura, né? Às vezes não está valendo, você não está correndo, você não está classificando. Você realmente trazer o feedback certo e não pensar só em tempo. Porque mesmo num teste como esse, eles estão coletando algum tipo de dado, eles estão testando alguma peça nova, eles não estão lá só para te dar os 300 km. Você está fazendo um trabalho ali, além de, obviamente, estar se adaptando também. Você tem que dar algum feedback para a equipe. Claro, né? claro. Eu acho que, por exemplo, esse teste que eu fiz com o carro de 2021, o carro estava desmontado fazia muito tempo, então era importante meu feedback realmente para ver se estava tudo certo. O carro, a pista de Silverstone é extremamente importante para eles também. Às vezes, por exemplo, eles vão testar o carro novo em Silverstone no começo do ano. Se do GP até aquele momento que eu testei, ano passado, a pista mudou muito, ficou um pouco mais bumpy, mais ondulada e tudo mais, e eles não sabem disso, é muito ruim para eles. Então, toda vez que eles vão para a pista, eles tentam coletar a maior quantidade de dados realmente para ter uma comparação para qualquer vez que eles entrarem naquela pista. Você falou que o pescoço sofre mesmo para alguém que vem da Fórmula 2. A sua preparação para esse ano, você já mudou alguma coisa? Alimentação, nível de treino, tem alguma mudança da Fórmula 2 para a Fórmula 1 que você já sentiu, puta cara, eu preciso me dedicar a um tipo específico de exercício para o pescoço, porque senão eu vou sofrer? O pescoço realmente tem que aumentar um pouco a carga. Aumentei e pelo menos no dia de teste já em Abu Dhabi que eu fiz, foi tranquilo. Mas o corpo em si acho que é até um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente tem direção hidráulica agora na Fórmula 1, coisa que na Fórmula 2 não tem. muito pesado. Pesado. Você não tem noção tanto que é pesado na Fórmula 2. Então você passa de ser muito pesado o volante para ser muito pesado o pescoço, né? Então o desgaste físico talvez é parecido, só que você tem que mudar um pouco o estilo de treino. Uhum. Na tua carreira na Fórmula 2, você fez 3 anos de Fórmula 2 até chegar no título. Você teve um primeiro ano muito bom, né? Em que tudo indicava que você ia ali na luta pelo título no segundo ano. Você acabou mudando de equipe, as coisas não foram como você esperava. No terceiro ano você voltou para a mesma equipe, na MP, e foi campeão, maior pontuador da história da Fórmula 2, ganhou com acho que 4 corridas de antecedência, né? Se não me engano, 4 ou 5. Como é que você descreve essa sua trajetória na Fórmula 2? Porque, óbvio que no automobilismo a gente tem erros e acertos de equipes, de procedimentos, de processos. Como é que você vê esse teu segundo ano e essa escolha para voltar para a MP ali? Bom, foi uma escolha muito difícil agora para esse terceiro ano da Fórmula 2. Na verdade, não era o plano fazer um terceiro ano de Fórmula 2. Eu fiz o primeiro ano, fiquei muito confiante, sabia que eu tinha potencial para fazer grandes coisas ali. Fui para a Virtuose e não deu certo, nada encaixou naquele ano. Realmente não tive o resultado que eu esperava e foi muito ruim para mim, também mentalmente. E eu falei, acho que não rola. Financeiramente também era muito difícil fazer um terceiro ano, então a princípio não era para fazer esse terceiro ano. E até que eu tive uma ligação da MP, eles disseram que queriam muito eu de volta na equipe. Você chegou a ter contato com equipes de Fórmula 1 no teu primeiro ano de Fórmula 2 ou no segundo? Ou esse mercado veio mais recentemente? Não, eu tive alguns contatos, mas nada que foi muito para frente. Eles estavam realmente esperando um resultado
concreto, né? Se eu estivesse realmente liderando ou top 3 no campeonato. E daí realmente tive esse contato com a MP aí, que foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. E uma pergunta para vocês que vêm da Fórmula 2, acho que isso daí deve ter sido a melhor notícia recente, o teto de gastos da Fórmula 1, né? Que limita as equipes, acho que está em 145 milhões de dólares, né? E as equipes de ponta, Red Bull, Ferrari, chegavam a gastar 500, 600 milhões de dólares, então com isso você tem um orçamento menor e a obrigação das equipes de ir atrás de pilotos que tragam budget é um pouco menor. Essa notícia, isso impactou um pouco o mercado de pilotos, deixou mais confiante quem realmente tem o braço ali para ir para frente? Como é que essa dinâmica mudou recentemente? Bom, eu acho que foi uma mudança com certeza na direção certa e isso está fazendo diferença, mas é um processo longo, eu acho. Acho que ainda não fez a total diferença, assim. Eu acho que isso vai realmente fazer com que os pilotos entrem na Fórmula 1 sem pagar um dia, realmente trazendo os melhores talentos que tem, mas ainda acho que não está no 100% da mudança. Então, acho que tem que esperar um pouco, mas com certeza na direção certa. Nesse período que você ficou na F2, essas 3 temporadas, com quem você chegou a bater roda de quem está no grid atual da Fórmula 1? E com quem e em quem você chegou a ter vontade de bater uma roda na cabeça? Bom, teve o Mick Schumacher, né, que não vai estar nesse ano. Schumacher, Tsunoda, Mazepin, já andei, o Piastri. O Mazepin. Eu quero saber do Mazepin. Eu sabia que o Gerson ia puxar o Mazepin. Não. A cara dele sabendo que isso vira corte lá fora. Os caras falam. Drogovic fala sobre. Não, mas sabe por que eu vou? Você falou de jogar a roda? Esse é um que você queria jogar a roda? Todo mundo sabe das histórias. Foi bem famoso nos vídeos. O Mazepin, ele é osso duro, né? Ele não era dos mais leais na pista ali. Não. Não, tipo... Mas ele não era tão ruim quanto ele pareceu na Fórmula 1, né? Porque... então na Fórmula 1 deu uma amplificada. Ele não era um piloto Não era um piloto ruim, ele teve resultados na Fórmula 2. Eu acho que realmente ele se perdeu um pouco com a cabeça na Fórmula 1 e não conseguiu ter os resultados. Logicamente o carro era horroroso no ano que ele estava andando. Mas também ele não era como todo mundo achava que realmente ele era. Porque a gente colocou o Mazepin a gente não, né? Os resultados e o mundo. Não, mas ele virou meme, né? O Mazepin virou meme. Mas colocaram o Mazepin num nível assim, ó, tem 19 pilotos e tem esse cara aí que pegaram na esquina o Mazepin e não consegue andar. Não é assim, né? Tanto que, talvez ele fosse o menos bom dos 20, mas ele tinha nível, né? Ele mostrou na Fórmula 2. Não era um cara que não sabia guiar. Não era um cara que não sabia guiar. Na Fórmula 2 sendo um completo Ele chegou em quinto na Fórmula 2, se não me engano. Chegou em quinto, né? O quinto, terceiro, foi quinto? Quinto, acho que foi. O próprio Latifi é outro que também não teve nenhum resultado na Fórmula 1, mas na Fórmula 2 não era um nó cego, assim, né? Quem que era o companheiro do Mazepin na Fórmula 1? O Schumacher. Era o Mick Schumacher. Então, é ali que ele virou meme, né? Porque o Schumacher ele espancou de um jeito absurdo. E até o Schumacher não foi tão pra frente assim agora no ano seguinte. Mas vocês perguntaram aqui isso. Ele foi quinto lugar no ano que o Mick Schumacher foi campeão. Que resultado o Mazepin teve na carreira? Dá uma olhada aí, se ele foi campeão de alguma coisa. Ele foi campeão da GP3, Campeonato russo de kart. Foi segundo lugar na GP3 e terceiro na F3 asiática. Segundo lugar na GP3, ninguém é bobo pra estar ali nessa posição, né? Não é desprezível, não. E o Mick Schumacher, você teve contato com ele? Chegou a disputar algumas corridas? Como é que foi a tua... 2020 vocês andaram juntos na Fórmula 2, né? Ele foi campeão. Inclusive nós fomos companheiros de equipe no kart em 2015. 2014 e 2015. Ele andava na Tony Kart, eu andava na Cosmic, são duas equipes com nomes diferentes, mas são... o mesmo chassi, basicamente. É a mesma coisa. Ele chegou a ser vice-campeão mundial de kart, o Mick, né? Se eu não me engano. Acho que ele foi... Não lembro que categoria. Acho que foi. Mas tem aqui o nosso... assessor. Foi 2014. Que abriu 8 abas aqui. Fact checker. Mas, não, realmente, a gente se conhece desde sempre, quase, né? E depois a gente correu junto na Fórmula 2. Batemos um pouco de roda aí, mas acho que esse ano era o segundo ano dele que ele estava já para ganhar. E eu estava no meu primeiro ano. Então acho que eu acabei em nono. Acho que foi nono. Acho que foi nono. Nono e oitavo, acho que foi o segundo. Tive várias vitórias, mas o ano foi muito inconstante, né? Eu ganhei acho que 4 corridas naquele ano. Foi muito bom.
mas tive algumas etapas que acabaram... E como é que é essa maturidade? Assim, é bem comum os pilotos ficarem mais de um ano na Fórmula 2. O quanto você evolui de um ano para o outro, tanto de cabeça quanto de físico e também de entendimento do carro? É essencial, assim? É difícil chegar no primeiro ano e disputar, mesmo numa equipe de ponta? É difícil, é difícil. Eu acho que depende de muitas coisas, principalmente da maturidade do piloto e do equipamento que ele tem, né? Essas são as duas principais coisas. Disputar o campeonato é uma coisa difícil, realmente, porque até o pessoal fala, eu ganhei no terceiro ano só, mas eu ganhei a corrida que, na primeira corrida da Fórmula 2 que eu fiz, eu ganhei. Então, é difícil falar e eu comentar sobre isso, porque eu acho que eu já tinha capacidade para ser muito rápido, para ganhar corridas, mas talvez não tinha o material ou a maturidade. Para ser constante durante todo o ano, né? Então, acho que tudo casou agora nesse terceiro ano. Mas o problema é que nem você falou, né? Porque a Fórmula 2 sendo uma categoria de acesso, né, para a Fórmula 1, eu acho que é uma faca de dois legumes. Porque ao mesmo tempo que deve ser importante você ter essa maturidade, né, de acordo com as temporadas, né? Você ficou 1, 2, 3 temporadas, quanto mais tempo você passa lá também e não sobe para a Fórmula 1, também deve dar uma certa ansiedade na sua cabeça, tipo, nossa, quando que vai vir a minha oportunidade? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada e tudo mais? Sim, eu acho que chega muita pressão de fora também, né? O pessoal começa a falar, bicho, o cara tá no segundo ano, terceiro ano, não vai fazer nada, vai ganhar esse ano e tal. Então, acho que a maioria é a pressão de fora que mais afeta nisso. Mas, no final das contas, quanto mais tempo você fica lá, mais confortável você fica, né, de qualquer forma. Quem está te apoiando agora é a XP, certo? XP e Porto Seguro. E Porto Seguro também. O Arruda e o Benchimol vão liberar uma grana aí para você ser titular no ano que vem, no 24? Como é que tá, Aí as conversas? Aí é a oportunidade que a gente tem que achar. Tem que falar com a Aston. Mas legal. Isso é muito importante, a gente reiterar as empresas que apoiam, né? Exatamente. Porque o custo envolvido é absurdo para chegar até onde você chegou, né? Com a tua família ali ajudando, com quem te apoiou até lá. E dali para frente ainda tem um custo de entrada grande na Fórmula 1, né? Porque por mais que você tenha talento, tenha resultado, você é campeão da categoria de acesso, ainda precisa compor um budget. Quando você chegou ali na Fórmula 1, assinou como piloto de teste, como é que foi essa mudança do teu método de trabalho? Quantas pessoas você trabalhava no final de semana de Fórmula 2 e quantas pessoas tinham para cuidar do teu carro no teste de Fórmula 1? Quantos assessores? Como é que é esse mundo novo para você? Bom, é completamente diferente, né? Por exemplo, numa equipe de Fórmula 2, eu acho que na pista a gente vai ter umas 15, 20 pessoas para 2 carros. E na equipe inteira de Fórmula 2 talvez vai ter, sei lá, 40, considerando as pessoas que trabalham até em outras categorias dentro do workshop. E na Fórmula 1 você tem 90 pessoas na pista. E a Aston, hoje em dia, que não é a maior equipe, está com 800 pessoas. Nossa senhora. Fazendo todo aquele trabalho que você contou no começo. Exatamente. Mercedes, hoje em dia, está com 2.000. Nossa. 2.000 Meu pessoas. Deus. E lógico que tem, a maior parte é 1.000 para motor, 1.000 para chassi, mais ou menos, essa divisão. Né? Mas é uma coisa absurda para fazer 2 carros, no final das contas, né? Essencialmente. Então, desculpa. Não, eu só estava dizendo, a pressão é absurda. Não só pressão, né, mas responsabilidade, acho que é a palavra certa. Você tem que ter uma responsabilidade enorme realmente para cumprir com o seu dever. Você morava onde e você está morando aonde agora, lá na Europa? Eu tô morava na Itália, estou morando na Itália, no mesmo lugar. Continua na Itália, você não precisa mudar a tua base? Por esse ano eu vou ficar por lá. Onde é que fica a Aston Martin, a base deles? Fica em Silverstone. Em Você Silverstone. atravessa a rua. A Aston Martin era antiga o quê? Que eu não lembro nessas... Racing Point. Racing Point, que era Force India. Force India, isso. Que era Midland, que era Jordan. Agora você já... É isso aí. A Aston Martin era Jordan. Então deve ter um mecânico lá que trabalhou com o Rubinho que deve ser lá ainda veterano da Aston Martin. Olha, não tô ruim de memória não, hein? Não tá mesmo? Jordan... Não, teve Spiker no caminho. Spiker, sim. Foi Jordan, aí eu não lembro se foi Midland antes. Acho que foi Midland, Spiker... Force India, Racing Point e Aston Martin. Ó, beleza. Que legal. E a sede lá é gigantesca, é um negócio faraônico. Eles estão fazendo uma coisa então, eles estão crescendo, agora. né? Eles estão fazendo uma equipe do lado gigantesca, é um negócio absurdo, talvez a maior disparada. Uma sede nova
Tudo junto, zero. tudo Acho que foi, novo. acho que o investimento foi 200 e poucos milhões Com torno de dólares, vento, né? euros, também. euros. Chegou nos bilhões de reais, assim, o investimento. Isso, Então, sem dúvida, foi esse projeto, uma das coisas que motivou o Alonso a ir Sim. para Aston Martin, Sim, né? sim. Tem simulador novo, túnel de vento novo, tudo isso. Você tem contato com ele? Vocês já se conhecem? Sim, Como é que é? sim, esse sim. Ele é um relacionamento? cara muito legal. Eu fiz o dia de teste no final do ano, o dia de pós-temporada, junto com ele, né? Ele tava num carro, tava no outro. Você já conhecia ele antes? Já. Já? E foi até engraçado, porque ele andou o ano inteiro com aquele carro e eu tinha feito o FP1 naquela semana, né? Daí ele chegou pra mim, nem falou oi direito, um dia antes do treino, falou, então, Felipe, o que eu devo esperar do carro? Como é que é? Tal. Eu falei, eu fiz 40 minutos com o carro, eu nem sei direito o que eu tô fazendo. Pra mim é uma nave isso aqui. Você que é bicampeão, você que me fala o que eu tenho que esperar da Fórmula 1. Qual é Me o ajuda plano? aí, ó. Qual é meu plano? L-plano. Qual é o plano? Não deu certo Não, dele, não não. deu certo. Ah, mas ele deve Só fazer que- também no meio no teste, né? Vou testar o Felipe, vamos ver se ele fala o que eu tô esperando. Assim. Deve ter E um pouco o, disso. e o filho do dono? Como é que é? Ele é super gente boa, Super gente boa? muita gente boa. O pessoal acho que julga ele demais, mas ele é uma pessoa Também muito é outra coisa Sim. também. Pô, o Então, Stroll foi campeão da GP3, Sim, né? sim. boa. Dentro dos que sofrem esse hate absurdo aí, ele é um realmente que merece. Ele é ele muito bom. Quantas vezes esse ano ele estava na frente do Vettel? É, já fez pole, né? Também na Turquia em Já, 2020. já. Na chuva ele é na absurdo. chuva. Na é. chuva, foi na É, chuva foi na que chuva ele fez. aquela Ele é corrida. muito bom na chuva. Ele é bom na chuva. O Stroll, ele é um pouco inconstante, né? Tem melhorado, dá muita porrada, enfim. Mas ele é rápido, desde o começo na Fórmula 1. Ele ganhou tudo que ele tinha claro. pra ganhar pra chegar lá. Ele ganhou a Fórmula 2 também? Ganhou a Fórmula 4, Fórmula 3 e foi direto pra Fórmula 1. Ah, ele não fez Fórmula 2? Mas ele treinou, é verdade. Eu lembro que nessa época acho que eu tô falando meio longe aqui do Mick, né? Eu acho que nessa época de Fórmula 2, aliás, de Fórmula 3 para Fórmula 1, ele treinou com o carro da Williams, ele fechou um pacote lá de testes que ele pegaram um carro antigo, ele fez uma temporada de teste antes de estrear, sim, né? Pulou sim. essa... Sim, ele sempre Pulou. treinou muito, né? Mas pelo menos quando precisava entregar. E com sempre ele entregou. você já conhecia de antes? Como é que é teu Não. contato com ele? Não, Conheceu agora? conheci agora. Os primeiros contatos que eu tive com ele foi... a primeira vez que eu fui pra corrida foi em Austin. Mas me recebeu muito bem e acho que é muito legal. Até o Lawrence muito bem também. A mulher do Lawrence agora é brasileira, né? Também, então ele gosta do povo brasileiro Olha demais. só, que beleza, hein? Vai fazer Já um foi no- churrascão, vai fazer já legal. Inclusive, nós estamos convidados para o iate bilionário do Em Lawrence. Mônaco. Fomos convidados aqui antes de começar pelo Drugo. Vocês aguardem a gente. Você sabe que a gente tem um projeto que você pode ajudar. Me a convida ser eu, executado. convida eu também. Não, você vai ajudar esse projeto que é o seguinte. Nosso sonho é cobrir o GP de Mônaco de bote. Pegar um botezinho com motor de popa e ir lá no GP de Mônaco, rondar os iates e tentar subir num iate para acompanhar o GP de Mônaco ao vivo, entendeu? E não ser expulso do E não ser expulso, e banido nem do... preso, e nem preso pela polícia monegasca francesa. Um dia vai rolar. Você pode nos ajudar a fazer isso, entendeu? Você tá lá no iate lá, você... Eu consigo o esse bote pra daqui, ó. vocês. Você ajuda com Conseguir o bote já é um trampo de produção trampo, muito grande, porque exatamente. quem é que vai lá pra Nice pra descolar o bote já é uma boa, né? Você vai sair daqui e vai pra Race of Champions, é isso? Vou pra Itália pra um dia e vou pra Race of Champions na Suécia. Norte da Suécia. Você não tá nem sabendo como é que vai ser essa... Quem te convidou, o que te passaram, como é que... Bom, eu sei Vai que rolar. acho que tem 3 tipos de carro, né? Eles têm, se não me engano, são 2 tipos de Rallycross 2 que eles usam, né? Tipo Fórmula 2 do Rallycross, só que um elétrico e o outro é combustão, se não me engano, e tem um tipo de bug. Esse bugão eu TV, acho né? animal. Tipo um TV, não é um TV, mas é um bugzinho, tipo um kart cross, alguma coisa assim. E é sempre naquele mesmo esquema da Race of Champions, né? Uma pista com 2 retas que você faz a volta, você cruza na outra parte da reta e volta. É bem legal, só que antes eles faziam no estádio, no asfalto, né? Agora, hoje em dia, no norte da Suécia, completamente Não no é gelo. mais em estádio? Faz tempo que eu não Não, no acompanho. gelo agora. É no gelo? É no gelo. Não, e, Beleza, hein? nomes confirmados aqui, eu entrei no site. Sebastian Loeb, Travis Pastrana, Tanner Foster, né, que está correndo no Extreme E, Mick Schumacher, Vettel, Bottas, Jim Chadwick, Coulter, Drugo, Hakkinen, Tom Christensen e o Johan Kristoffersson. O Loeb foi confirmado também, ou não? Foi confirmado, o Loeb foi confirmado. Loeb, tá vendo? Loeb. Aprende Desculpa, a eu falar. falei Loeb, aí Loeb. não deu pra entender.
Grid Mas, de pô, respeito, grid de hein? respeito. Grid de Sempre, sempre respeito. é, né? O Race of Champions é sempre muito Daí legal o pessoal de que chega acompanhar. dos Fórmulas toma um pau absurdo, cheio dos caras absurdos. caras de rally, do né? daí é Não, os difícil. caras com tudo com a mão ainda de Rally Cross Country, de Dakar agora. o Tanner O Foch, Loeber por já tá exemplo, indo direto do Dakar, né? Agora, a gente abriu caixinha de perguntas para avisar o pessoal que você vinha aqui pro nosso podcast. Inclusive, recebemos várias. Polêmicas. Você está muito em alta na nossa Não, audiência. a pergunta que a gente mais recebeu foi se você tá solteiro. A gente cara. recebeu Isso não é bastante sacanagem. disso. que é isso? recebeu que é bastante isso? Essa foi a principal Inclusive, eu pergunta. tenho um favor para pedir para você antes de ir embora de uma amiga minha que pediu uma foto. É sua. pra ela mesmo ou é pra você, hein? Olha, aí nunca saberemos. Não, mas a gente recebeu uma pergunta aqui do Murilo. Mas tá solteiro ou não tá? você E tá- aí? Tô solteiro, tô solteiro. Tá então solteiro, tá bom. olha aí, ó. Isso aí você mulherada. põe o cara numa enrascada, porque você não sabe se... Rapaziada, ó, manda aí DM. Vamos ver o que cola. O Murilo Bonini perguntou aqui, mandou pra gente se você vai disputar algum outro campeonato esse ano. Você comentou que o Van Dorn ele vai correr pela Fórmula I, né? Você tem pretensão de entrar em alguma categoria também esse ano, ao longo do ano, nesses intervalos de piloto de teste da Aston? Eu tô buscando alguma coisa. A gente ainda não teve uma proposta muito concreta, uma coisa muito interessante. Mas a equipe está totalmente feliz de deixar eu correr de alguma coisa, realmente para me manter nativa. Das 23 corridas no ano, quantas você vai presencialmente? Não sei ainda. não sabe. Eu sei que eu vou no primeiro quarto do ano aí, eu sei que eu vou praticamente em todas. Acho que de 6 corridas eu não vou. E o acordo é, nas que você tiver, o Van Dorn não está ou podem estar os dois? Como Podem é que estar é? os dois. Podem estar os dois? Depende do que o pessoal E decidir. na teoria, Drugo, Fórmula E sempre esteve descartada, né? Porque depois que o Van Dorn foi anunciado, não dá para ter os dois pilotos de teste na mesma categoria. Afinal, eu não sei se... Acho que tem uma data que bate. Então, se o Van Dorn não tá e você também estaria na Fórmula E, Sim. eles ficam sem um piloto. Então, essa é uma Fórmula categoria... Indy, né? É alguma coisa que você deve estar negociando. Não sei se você pode falar, mas é uma categoria que já sondaram. Já sondamos. Eu acho que depende do programa também, né? Eu acho que Como é que é a tua relação Bem, com o oval? Você andaria em oval? O que você imagina? eu andaria. Eu não sei, não faço ideia se eu iria gostar muito ou não. Eu nunca testei, então eu precisaria testar realmente para falar. Mas de fora é muito legal, né? E a Indy é uma categoria absurda. Mas também pega muito tempo do piloto, né? Acho que tem que pesar um pouco isso. Uma categoria de protótipo, um WEC ou um IMSA, Isso que eu ia seria falar. menos etapas, um pouco mais... Você ganhou, a gente começou falando no começo, ganhou as 24 horas de Le Mans virtual. Conta aí como é que é essa experiência. Quantos meses você treinou? Como é que é o simulador que você usa? Qual é a divisão de pilotos? Quanto que você guiou no virtual? Como é que O é? Verstappen participou, não participou A dessa? sua equipe Participou? é do Verstappen, A né? equipe que eu ando é do Verstappen. Só que ele estava no carro número 1, eu estava no carro número 2. E Eita. ficou putaço da vida, porque teve um erro, um problema de conexão do servidor. Enquanto eles lideravam, a equipe o carro dele liderava e ele saiu fora da corrida. que na né? verdade foi assim, que já no aconteceu? ano passado eu ganhei também. Só que eu estava no mesmo esquema, o carro número 2 e ele número 1. Ele estava em primeiro, a gente em segundo de novo. E ele bateu o carro, tipo, depois de 9 horas de corrida. Daí a gente ganhou. Daí esse ano ele estava em primeiro, acho que a gente estava em segundo ou terceiro de novo. E daí teve um problema de rede com o dele. Ele muito já deve estar achando que é sabotagem. O vídeo dele é muito tipo, honestly, man, honestly, tipo, it's a show of clowns. Ele fica putaço. Mas assim, é por isso mesmo, porque, tipo, ele se dedica muito. Bom, Ele todos se treinou dedicam 5 demais. meses, né? Não, é porque ele já fez o ano inteiro, tem um campeonato tipo WEC virtual inteiro. Ele já tinha feito o ano inteiro e só para essa corrida a gente tinha começado a treinar no começo de dezembro. Então, foi todo dia treinando e tal. Tem que pagar o boletim. Mas você que é um cara que está no automobilismo real, em altíssimo nível, o virtual é um barato legal? Você curte? Eu curto. Você tem prazer nisso? Eu curto, Ou é eu curto. mais para treinar? Não, eu curto. Eu acho que tem hora para tudo, mas eu gosto realmente, é quase uma diversão mesmo. Eu levo como uma diversão. Inclusive, na pandemia, eu participei de umas corridas com ele, mas era um cacete que a gente tomava ali de fora, assim, Mas aí você põe a desculpa no monumental. equipamento, cara. Não, Essa eu é coloquei a desculpa no equipamento, porque eu tinha um equipamento ruim, mas mesmo se eu tivesse equipamento bom, ele ganhava todas lá no... E o que você gosta de nas jogar, corridinhas. além do WEC, enfim, de Le Mans, o que você joga mais de simulador? Ou você fica em Fórmula 1 também? Categoria ou categoria. software? Não, categoria que você E joga. software também, qual jogo que você acha mais bacana? Eu uso bastante o iRacing, é o que eu mais uso. E acho que o mais legal hoje em dia é o GT3, que é o que mais anda
pessoal lá. Um Porsche 911 GT3, se diz? Da categoria GT3? Da categoria GT3, daí tem Ferrari, tem... Qual que você acha mais legal entre os carros ali? todo O mundo... Aston Martin. O Aston É, é o lógico. Vanquish. Lógico que ele acha mais legal o Aston Martin. Todo mundo usa o que foi mais rápido, que eles mudam o BLP toda temporada, né? Mas são 4 O que é temporadas. BLP? Explica pra galera aí. Balance of Performance. Que é, bom, cada carro, o GT3 é construído de uma forma, né? E nunca vai ter nem perto da performance de um carro de outra marca, porque é mudança de peso e tudo mais. Então, daí vai lá a federação e faz testes com esses carros para nivelar um pouco o nível de downforce, de peso, de tudo. É o que a gente mais costuma se aventurar brincando naquele simulador ali também. Só que o nosso GT3 é automobilista, Interlagos. né? Então A gente não mais- tem iRacing aí? A Não, Race a acho Race que não. Não, tem que... Cadê o feijão? Vamos arrumar isso aí, pelo amor de Deus, rapaziada. Vamos botar um rapaziada. iRacing aí. O que mais tem de pergunta da galera aí? Além dele estar solteiro ou não, já falou que tá. Olha Já falou aí, que atenção pra vocês. Tem uma, a gente tá falando de 24 horas, tem uma do Anili, eu não sei se é A ou O, me desculpe. Qual foi a parte mais difícil dessas 24 horas de Le Mans virtual, assim? Porque... Não dormir. Então, não dormir, é isso. Que assim também não mesmo. é assim, né? Você largou, vai lá, tirar uma soneca. Não, até dá, mas é que, por exemplo, ano passado foi bem organizadinho. Eu fiz umas 2h30 no final da noite, assim, de noite. Dormi, acordei de manhãzinha cedo, fiz mais 2h30, que eram meus 8 stints, mais ou menos, assim, que eu tinha que fazer. E esse ano eu fiz os 4 primeiros. Quer dizer, antes disso, deu um problema no servidor geral. Caiu todo mundo, deu bandeira vermelha e tal, ficou um tempo parado. Tipo, o servidor do jogo inteiro caiu. E aí, Tinha muita- recomeça do zero a corrida? Não, relarga tipo em safety car, só que perde as distâncias, né, de um Entendi. carro do outro. E daí eu fiz a minha primeira parte de stint normal e depois foi tudo quebrado, assim, você faz uma agora. Eu fiz uma das 10 à meia-noite, depois às 2 da manhã, depois às 4 da manhã, depois às 8. Então eu dormia com o celular na mão, assim, e daí me ligava, E né? falando de WEC real, você já guiou LMP2, Nunca, LMP1, nunca. Hypercar? É isso que eu ia falar, tem vontade de Le Mans de verdade? Tem sonho muito. de correr? Tem muito. Eu acho muito legal a corrida de endurance, acho. Porque agora você tem os GTs, tem o LMP2 e o Hypercar. Não tem mais o LMP1. O Hypercar substituiu, Hypercar né? substituiu, né? Que agora tem a BMW, que voltou, Ferrari também, né? Acho que Vai teve, ter né? Ferrari esse Sim, ano, né? sim. O carro tá Animal. a categoria tá absurda. Tem acho que 9 montadoras. O Giovinazzi vai ser o piloto titular do Hypercar da Ferrari, né? Um dos pilotos titulares. Que legal, cara. Ficou uma época só com a Toyota, né? E aí deu uma Agora deu tem uma caída Toyota, naquela, agora tá todo mundo- Acura, Cadillac. Todas elas com BMW. times oficiais de Hypercar. Exatamente. Que legal. Eu lembro da época Porsche. Toyota Porsche, né? tinha Foi que em 2017. revitalizar, Ali basicamente eram as duas e tinha outros LMP1 correndo por fora. Daria para fazer 24 horas de Le Mans esse ano ou não bate com Fórmula 1, né? Ou bate com o GP de Mônaco? Eu Não, sei. Mônaco é em Indianápolis. Não, Indy bate com Mônaco ainda. Eu não tenho certeza, mas a equipe disse que se eu precisasse fazer seria ok. Mas estamos vendo ainda as oportunidades, ainda não teve nada no final das contas. Essa vai ser uma experiência interessante, né? Porque esses carros também, esses hypercars, comparando com Fórmula 1, assim, você ter esse comparativo, né? De experiência. E seria uma categoria certa, né? Porque é uma categoria com motor híbrido. Então isso também é um pouco mais já parecido com Fórmula 1. Agora me conta aí, como é que são os bastidores de negociação como equipe de Fórmula 1? Você tá lá... Difícil. Difícil, né? Difícil. Você tá lá um dia, o Rubinho conta muita história de que chegou um bilhetinho para ele, que ele assinou em maio com a Ferrari, Correio Elegante. maio de 99 e divulgou, sei lá, em novembro de 99. Ficou 5 meses, conseguiu guardar a notícia, mas ele conta que chegou um bilhetinho para ele em Mônaco, o Jean Todt queria conversar com ele e tal, e ele foi lá e conversou. Como é que foi esse primeiro approach com a Aston Martin? Bom, com a Aston Martin foi bem tranquilo no final das contas. Foi a XP que queria voltar para a Fórmula 1 apoiando um piloto e tudo mais, e eles já estavam procurando algum lugar para realmente entrar e se deram melhor com a Aston Martin. Então, para mim, foi bem tranquilo isso. Mas tem as histórias aí de negociação, você entra no paddock com até, por exemplo, saiu um monte de notícias que eu fui falar com a Red Bull e tal, e eu tava de macacão da MP, assim. Então, aí o macacão da MP tinha acabado de sair da conferência da MP, tive que entrar na Red Bull, daí sai notícia para todo lugar. E daí,
com a Aston Martin, o pessoal via eu entrando na Aston Martin, a Band já ficava ali na frente, esperando. Daí o pessoal da Aston falou, tem gente lá fora, sai por trás, daí eu saio pelas portas do fundo. Então tem bastante coisa assim que no final das contas foi engraçado. Pra mim não teve nada de muito especial, assim, foi bem E quem que te confortável. acompanhou, quem que te acompanha na carreira? Você tem um manager? Como é Quem que me acompanha é o tio do Felipe Nasser, o Gomes Nasser. Sei, Ele sei. que cuida da minha carreira no final das contas. Tá sempre junto comigo e me Então ajuda. já conhece bem os caminhos de Fórmula 1, Sim, já sim. teve lá. É que, já... é que o ano passado foi bem caótico, né? A tal da silly season, né? Depois que o Vettel derrubou o primeiro dominó de vou me aposentar, aí o Alonso já anunciou o acordo com a Aston Martin, então foi um pouco assim, né? É, Tiveram o muitas rolo do movimentações, Piastri, né? É, o rolo do Piastri. Mas onde você estava quando você recebeu a notícia, assim, fechou? Você estava no paddock ou estava em casa? Tava no paddock. Foi realmente, acho que em Zandvoort. E foi realmente quando eu falei, é agora que a gente tinha já a oportunidade, mas lógico que a gente não queria assinar o antes possível, porque vai que surge uma oportunidade de piloto principal, né? Então, a gente tentou... Chegou a ter alguma sondagem de uma das vagas principais? Titulares? Conversas, no final das contas, né? Acho que... Mas tentando todas falar. elas precisavam de um investimento... Normalmente sim, mas acabou que o investimento até tinha, né? A XP tá comigo, a Porto Seguro tá comigo. A única coisa é que faltava realmente uma oportunidade concreta. O pessoal falou, ó, se você trazer tanto, ou nem se for isso, tomara que não, né? Mas a oportunidade tem, é só você dizer que eu quero. Mas ainda não teve essa oportunidade de piloto principal e essa, com certeza, dentro das oportunidades que eu tive, a Aston Martin foi com certeza a melhor opção, porque eu vou poder fazer esse programa de testes com o carro de 2021 e desenvolver Vai demais. andar no iate do Lawrence. Vai dar no iate Isso lá. Vai daí, levar isso os daí não truta estava do no ace- contrato, não. Vai levar os truta do acelerados, vai ter GP de Mônaco de bote e sem dúvida isso torna a melhor opção esse Com programa, certeza. né? Ó, Lu Rocha perguntou para você assim, tirando o Stroll e o Alonso, que são do seu time hoje, qual o piloto do grid atual você vê tipo, como uma inspiração assim que você curte? Eu acho que o Verstappen. Eu acho ele um cara absurdo e tento me espelhar em muitas coisas que ele faz. Lógico que a gente se conhece muito bem por causa do virtual. Como é que é a relação com ele? Eu- Ele também tem namorada brasileira, né? Namora a filha do. ele Piquet passa e as férias tal. sempre no Brasil agora. No Maranhão, né? Kelly Piquet. Mas não, ele é super, super gente boa comigo e também toda vez que eu encontro ele é bem tranquilo. Mas acho que ele como piloto é um piloto que A eu tento gente me recebeu espelhar. recentemente aqui o Eric Granado, que também é muito próximo do Mark Marques. E eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele em relação ao Verstappen. O que você acha que torna ele esse fenômeno que ele é hoje? A capacidade de concentração, é um cara que erra muito pouco, é um talento natural, é a ética de trabalho? O que você, olhando, você fala assim, cara, esse negócio aqui no cara é diferenciado? Acho Você que duas traz pra coisas. você. O talento natural dele é indiscutível. Acho que qualquer um sabe. O car control que ele tem é absurdo. Qualquer carro que ele senta, ele é rápido em 10 voltas. E o trabalho que ele tem, a dedicação até, por exemplo, para uma corrida dessa virtual, o cara acho que mais se dedica talvez seja ele. É o dia inteiro no simulador, testando setup e tudo mais. E ele trata aquilo ali como se fosse o campeonato mundial Deu de para Fórmula 1. perceber. Ele ficou muito bravo. E não desmerecendo isso, mas eu tô dizendo, um cara desse tamanho, você iria pensar que o cara, vou fazer uma corrida virtual, vai ser tranquilo, não vou me dedicar menos e tudo mais, não, o cara, a dedicação é a mesma. E você já encontrou na tua carreira, ao longo do tempo, pilotos que tinham um talento natural muito bom, mas o cara era meio displicente, não estava muito aí e foi se perdendo? Você chegou a cruzar com esses... Tem vários, né? Logicamente não vou citar nomes, mas tem vários que acontece isso. E tem o contrário também, o cara que não tem o talento natural tão forte, mas que é um trabalhador assim. É o Cristiano bizarro, Ronaldo né? versão automobilismo, né? Mas você disse que não, o Cristiano não tem o talento natural. Não, ele tão tem, grande? mas não igual o do Messi, por exemplo. exatamente. Então, Entendi. isso, Você é é. do time Messi? todos os caras lá estão num nível muito alto, mas obviamente tem ali alguns níveis, né? Então, O Alonso é um cara que é conhecido por isso, né? Por ser um trabalhador assim Sim. brutal, né? Sim, é um cara exatamente. que é
respira isso, pela idade que ele tem, pelo físico que ele tem, pelo que ele faz, ele é uma inspiração, né? Exatamente. O gás que ele tá agora com... Quantos anos ele tá? 42? 41, 42 já? 42. É absurdo. Não, e ele mesmo, esses dias aí, cria grupo pra falar o que tem que fazer e tudo mais, e fica empurrando a equipe. É muito legal o que ele consegue fazer. Nossa, a gente estava falando no Verstappen, o nosso querido Munhoz fez uma contribuição aqui, falou que o Verstappen foi o único campeão mundial de kart, campeão de Fórmula 1 também. É mesmo? A primeira vez que isso acontece? Primeiro campeão mundial de kart, campeão de Fórmula 1, porque o Senna não foi, né? O Senna foi vice-campeão, era a mágoa dele era não ter sido campeão mundial de kart. Olha só. Olha só. O Lando Norris foi campeão também mundial de kart, foi, né? de kart, foi. Ainda não é campeão Ainda não de é Fórmula campeão 1. de Fórmula 1. Olha só. Mas, Drugo, dessa galera que ainda não tá na Fórmula 1 que você competiu, tanto Fórmula 4, 3, 2, tem algum cara que você fala, putz, esse também é um talento fora de série, assim, é um cara que talvez tenha sido o maior rival que você teve nessas categorias? Um cara que eu sempre achei muito bom é o Yuri Vips, que todo mundo sabe o que aconteceu com ele esse Teve ano. aquele episódio lá da... E até entra um pouco no que você falou, o cara não tem a ver sobre o trabalho e tudo mais, mas o cara que tinha tem um talento muito grande, mas eles não conseguiu se Ele encontrar era da nesse academia caminho. da Red Bull e aí teve um episódio numa corrida virtual que ele teve um xingamento racista, né? Uma coisa assim. pouco pesada não, né? Muito pesada, e aí acabou sendo desligado da Red Bull como um todo, né? Sim. Foi suspenso no começo. E como é que tá a carreira dele? Ele tá correndo? Ele terminou o ano de Fórmula 2 muito mal mentalmente, eu acho, e agora não sei o que ele vai fazer. Mas era um cara que você olhava e... Eu sou ruim de memória, mas acho que esse é um dos caras que eu sei que tem um potencial absurdo. E ele é muito rápido. E carro de rua? Você falou que Nossa, gosta... eu ia falar que eu tô com uma pergunta separada. Aston Martin, aqui pra Aston isso. Martin. Você falou que gosta de carro de rua. É. Das marcas que não competem com a Aston Martin. Tirando os Aston Martin. Volkswagen, Fiat e tal. O que você gosta? O que você teve? Qual foi o primeiro carro? Porque você mora fora do Brasil desde quando? Desde 2014. Desde 2014. Ou seja, você tem habilitação brasileira? Tem tirou brasileiro. aqui? Tirei aqui. Tal, mas você não chegou a ter um carro teu aqui. Não, Passou de eu- primeira? Porque o Eric Passei. Granada a gente perguntou semana É. passada e ele falou que foi reprovado 2 vezes na de moto. Nossa. não, eu passei de primeira. E... Você sabe o que é um Fiat Mobi? Como? Não sabe? Não, no Brasil, eu sempre ando ou com os carros dos meus tios ou com os carros que a gente tem na empresa, que são os Etios. A gente tem os Etios Olha pequenininhos. só. Olha, que diferença de Aston Martin para Etios, hein? E o Etios eu gosto demais, é muito gostosinho, cara. É legalzinho, Ó. pequenininho, estaciona em qualquer Vai lugar. ter carro. O Lawrence liberou o carro da firma lá? Como é que é? Não, Ainda não, só para os titulares? Então, eu pedi o carro pro ano inteiro, disseram que para alguns dias, se você fazer o pedido, a gente consegue. Mas sabe onde isso vai ser resolvido? No iate de Mônaco, quando a gente chegar lá com o bote, ó, fizer amizade com o Lawrence lá, você vai sair com DBX7, né? Que é o do 007 ainda. Versão 007. pra Eles me andar no emprestaram ano inteiro. por 4 dias agora um DBS. Ah, o que DBS. É absurdo. É tesão, né? É, cara? teve V12. agora, inclusive teve uma versão agora mais potente que eu já vi. fizeram, 770. Esse que eu peguei era o comum. Comum. O Pedro Rosado pergunta aqui, qual carro que você gostaria de ter no futuro, assim? Que carro você tem hoje, então, que é seu, se você tem lá na Europa? Eu tenho uma 140, uma BMW 140. Olha aí, Ai, que bom que gosto. legal, tá vendo? Eu hein? tive uma 135. Ó. É um tesão de carro. É né? um absurdo. Eu gosto demais. E tem desde quando fiz a carteira. Quer dizer, antes de eu pegar a carteira, a gente Esse lá na Itália você Aham. tem. E daí a gente pegou esse carro, minha mãe andava enquanto eu não tinha carteira ainda. E daí depois. Mas é virou um carro que dá pra usar, não é um esportivo. Não, não. É um carro de dia a dia eu bom, faço né? muitos. Ele tem 4 anos, ele tem acho que agora quase 140 mil quilômetros. Ó. Caramba. Eu viajo muito de carro lá. Caramba. E eu gosto muito do carro. É muito... Isso que é legal, você tem Agora um carro e deu usa. de um tempo pra cá deu uma fuçada nele, ficou divertido. Você aprontou? Fez um Stage 2, né? Básico. Um filtro, downpipe e remap. Caramba. Ele é o último BMW desses hatchzinhos raiz, né? Tração traseira. O atual agora, Tudo o dianteiro. 135 é integral, né? E não anda reto, né, o carro. Não Só anda de- reto, né, cara? Se... O bom de lá é que tem gasolina com octanagem muito alta, né? E daí dá pra... O remap dá pra ser um pouco mais apertado. Se você pudesse ter um carrinho antigo, legal, colecionável, o que você olha, o que você curte, além dos Aston Martin?
Carrinho antigo. Porschezinho, Ferrari, qual que é a tua praia aí nesses... Nem antigo, mas assim, dos esportivos atuais, o que te chama a atenção se você pudesse ter um carro mais... É que, pra mais quem topzão? nasceu em 2000, o carro dos anos 90 já é antigo. Já é antigo, é verdade, é verdade. Exatamente. É verdade. Tanta opção, mas... Olha, deixa eu pensar. Fora Aston Martin, né? Fora Aston Martin, que a Aston Martin é o topo do topo, É o ele topo. teria todos e depois... DB5, toda a Um coleção golzinho. James Bond. Um golzinho GTI. Eu sempre gostei muito de BMW, né? Então, acho que M3 é um carro que sempre fui apaixonado. E seja qualquer idade, pode ser as velhas, as novas, qualquer um. Eu gosto muito das McLaren novas agora também. Já guiou, já teve oportunidade? A 765 LT nova É puxado, né? É um bonito. carro animal. A gente já testou aqui algumas na volta rápida. É um carro de corrida mesmo, é um carro para quem é piloto mesmo. A gente Sim. costuma falar isso, é um chassizão de carbono. Mas eu vou te falar, não fazendo propaganda, o Aston que eu testei, o DBS, eu fiz, nesses dias que eu fiquei com ele, eu fiz umas viagens e o carro é muito confortável para você andar. E você tem no teu contrato participação de eventos da Aston Martin, com carro de rua? Como é que é esse contato com a fábrica, com o desenvolvimento de... Porque como piloto você se torna embaixador da marca também, Sim, né? sim. Você tem contato com o pessoal da divisão de carros de rua? Não, o contato é feito através da equipe de Fórmula 1 com a Aston Martin Lagonda, que chama, né? Que é a divisão de carros de rua. Mas eu não tenho contato muito com eles, são com a equipe de Fórmula 1 mesmo. E o que você está projetando para os próximos anos com Fórmula 1, com a tua carreira? Você vai morar esse ano inteiro na Itália, você vai fazer como piloto de testes, está de olho aí Fórmula Indy, está de olho em WEC. Você quer fazer alguma coisa de rally, de kart? Como é que é a tua perspectiva para os próximos anos? Bom, esse ano vai ser totalmente focado para eu pegar o máximo de experiência possível com Fórmula 1 para tentar uma oportunidade ano que vem ou em 2 anos. Mas fora isso, se eu tiver alguma oportunidade boa para andar com um carro rápido, eu acho que seria o ideal. Aliás, você já andou no Brasil, né? Você já correu no Brasil de Stock Car, Corrida de De dupla, Porsche. né? de Stock. duplas e de Porsche. A Aham. Stock você dividiu com quem mesmo? Com o Cezinha. O Cezinha, como é que foi essa... Você foi muito rápido, né? Eu lembro disso, mas como é que foi o resultado da corrida? Não, foi muito ruim. Porque não, a classificação já tinha sido ruim pro César. Uma pena, um problema de estratégia lá, acabou sendo muito ruim para ele. Ele largou de trás, acabou recebendo uns toques e ele entregou o carro já para mim e falou, olha, o carro tá baleado, hein? E o escape tava dobrado também. Tava assim, né? Já tava um pouquinho torto e o escape tava dobrado. Daí eu dei o pé na largada assim e, nossa, todo mundo foi e eu dei uma ficada. Eu cheguei no S do Senna com 4 caras lado a lado. Eu falei, vixe, daí quebrou a suspensão. Não querendo me comparar, mas já aconteceu de eu correr com o escape dobrado também. É como se tivesse 40 cavalos a menos. O carro não... Mas e a adaptação para o turismo? É muito O complicado. que você achou da Stock Car como A categoria é muito profissional. Muito profissional, É muito né? profissional. Lógico, eu andei numa equipe muito boa. Eu andei aqui em Ipiranga, então não sei as outras equipes. Não posso comentar sobre tudo. Só tive um final de semana lá. Mas o que eu experimentei ali foi muito legal. A equipe é muito profissional e a categoria é animal. O carro tem que dar uma melhoradinha, né? Mas a categoria é muito legal. E os pilotos... O que você diria de melhoradinha no geral do carro? Ele vai mudar, né? O carro da Stock, acho que é 24, muda totalmente. Muda, né? A gente, só um adendo nisso que eu já estou falando, a gente recebeu o Gianluca Petekoff um tempo atrás e ele também teve uma experiência com Fórmula, né? E quando ele passou para o estoque, uma das coisas que ele falou que foi mais difícil assim, de adaptar é a temperatura dentro do carro, né? Porque fica muito quente e tal. Então, nessa hora que o Cezinha saiu do carro, que a gente trocava de piloto no grid, né? Parava, acho que era 5 minutos, rapidão. E já ia a segunda corrida com os convidados, né? A hora que eu entrei no carro quente, eu falei, Nossa, nem começou e já tá assim. nem começou. Não dava pra apoiar o calcanhar. Tinha que levantar assim no pedal. Nossa. Mas depois que começou a andar, melhorou um pouquinho, entrou vento. Deu uma volta, né? Aí foi de boa. Isso é Do como- colchete até o S. Mas ainda foi mais tranquilo que o último Glock, né? Que veio lá da Europa Putz, eu tive pra correr com massa e nem largou. Nem largou. Ele nem largou, Nem né, largou. agora? Nossa. E você andou de Porsche também, né? Andei de Você Porsche. fez Endurance. Eu fiz aquela corrida das estrelas que teve no final de 2021.
Com quem que você dividiu o carro? Fiz com o Menossi. Com o Menossi, Edu Menossi, grande abraço. Correu comigo de Abraço aí. sprint também. Gente boa demais. Como é que foi a tua experiência na Porsche? Já andou com o 992, que é... Não, era o 991. Era o 991 Aham. ainda? Mas o carro é divertido, eu gostei do carro. O tempo inteiro de lado, é bem divertido. Porque não foi em 22, foi em 21 que você É. fez. Ainda não tinha chegado o 992, né? Isso. Você falou que anda de GT3 no simulador. Já andou de Porsche no simulador GT3? Do 911? o GT3, sim, já andei com então, todos. Sim. como é que é? É realmente muito diferente da pista, o comportamento que você percebe no simulador e tal? Não, é legal. No iRacing ele foi copiado com vários pilotos, acho que fazendo esse trâmite aí. Tem algumas coisas que precisa melhorar. Até porque o pneu que usa no Brasil eu acho que é um pouco diferente, se não me engano. E no Brasil você tem ABS, lá fora não. E acho que essa é a maior diferença. No Brasil você freia, o carro tem a banana inteira assim, por causa do ABS. Mas é bem copiado o carro. Foi no final de semana da Fórmula 1, né? Aquela Isso. corrida que Aham. divide... Mas foi muito pouco tempo, foi acho que 20 minutos de treino e uma corrida de 20 minutos também. É, porque não tem track time, né? No final Não. de semana de Fórmula 1 é muito... E aí aquilo lá foi a minha primeira vez andando em Interlagos. E daí 20 minutos pra correr. Me conta essa história. Você não conhece as pistas brasileiras, né? Não, Você foi andar fora com que idade? 15 anos, né? eu fui pra fora com 13. Com 13. Você continuou o kart na Europa, né? Sim, Você sim. saiu do kart pra Fórmula 4 com 15, 16? 15 para 16. Então, aproveitando esse gancho, como é que foi essa decisão na tua família? Em que momento vocês chegaram e falaram assim, olha, legal, o menino é bom, ele tá afim de fazer isso, mas se quiser mesmo traçar a carreira, tem que ser lá fora. Como é que foi esse papo? Bom, eu tinha já chegado num bom nível no Brasil, estava ganhando várias coisas no Brasil e... No kart ainda? No kart, Nada sim. Até porque não tinha categoria de Fórmula no Brasil nessa época Aham. profissional, como tem hoje a Fórmula 4, né? Não, eu até tinha. 2013 foi o último ano a não ter, né? 2014 começou a Fórmula 4 realmente. E o pessoal normalmente ia pra Fórmula Renault já direto. Mas... Não, mas no Brasil não teve Fórmula 4 em 2014. Ah, tá, teve- Fórmula 4 tô brasileira. falando brasileiro, Sim, sim. Não, no não Brasil. tinha ainda. O Brasil ficou, acho que a última categoria mais profissional foi a Fórmula Futuro, né? Isso. Que era do Racing Festival. Deve ter acabado em 2011, se eu não me Por engano, aí. 2012, e ficou um hiato grande, né? Aham. E... Bom, tinha já ganho várias coisas no Brasil. Sabia que eu tinha um nível para realmente mudar. Meu tio chegou para mim um dia e falou, esse ano dá pra gente tentar fazer algumas corridas na Europa. Daí, lógico, fiquei muito feliz. Fiz algumas corridas. Levei um pau absurdo, porque Isso que eu queria saber. Quando você difícil. chegou lá, aqui você estava ganhando tudo, você chegou lá e falou, essa molecada branquela aí acelera demais, o que está acontecendo? Como é que foi esse choque? É que o material era muito diferente. Hoje em dia acho que é um pouco mais próximo. O pessoal consegue. Ainda demora para se adaptar o pessoal que vai para lá, mas acho que é um pouco mais próximo. Mas antes tinha embreagem no motor, o pneu era muito diferente e lá as pistas são extremamente emborrachadas. Né? Aqui você sempre andou de MG e lá era o quê? O pneu era Normalmente era Vega Vega. no começo. E ainda era antes de 2013 foi o primeiro ano que eu fiz lá, né? Em 2013 ainda era o composto velho, que era um chiclete o negócio. Acho que o primeiro dia de teste que eu fiz, eu quase capotava toda a curva. Costela sofria, era outra história. Então, demorou pra realmente me adaptar, mas em 2014 eu já tive bons resultados. Em 2015 eu briguei por vários... Que várias chassi que você andou sempre lá na Europa? Você coisas. mudou? Que eu andei a Maria foi Cosmic. Cosmic, Aham. que é a submarca da Tony, mas Exatamente, é mais ou menos o mesmo kart, né? Exatamente. E tinha muita diferença pro Tony oficial? Como é que era isso? Não, lógico, a equipe era A equipe era diferente, né? Era outras pessoas, né? Mas o motor em si a gente usava os dois Vortex e o chassi só muda a cor, no final das E contas. depois do kart, qual foi a primeira categoria de Fórmula que você fez? Fiz Fórmula 4 alemã. Fórmula 4 alemã. Como é que foi teu ano lá na Fórmula 4 alemã? Bom, a decisão foi assim, foi muito de última hora. Já estava virando um ano e era para fazer mais um ano de kart. Eu falei, para fazer mais um ano de kart, talvez eu faça 2 de Fórmula 4, que o investimento estava praticamente parecido, porque eu tinha a oportunidade de fazer Fórmula 4 com uma equipe muito pequena, mas para conhecer as pistas e conhecer o carro e tudo mais, O kart europeu é caríssimo. é muito caro, é muito caro. Caríssimo. E então a gente optou para fazer Fórmula 4 alemã. Foi um ano bom, tive alguns pódios, mas bem tranquilo no final das contas. Era um ano realmente para conhecer as pistas. A alemã, ela é a mais forte junto com a italiana. A italiana ainda tem um grid maior, né? Hoje em dia a italiana acabou a alemã, né? Hoje em dia a italiana, Acabou a alemã? mas naquela época a alemã era mais Tô forte. por dentro do automobilismo. Tô brincando. É que eu lembro da Alemanha em 2019, 20, inclusive quando a gente foi cobrir o Petekoff lá. É. Ele fazia os dois campeonatos, era o mesmo carro, né? Mudava uma coisa ou outra. Mas não,
até então, antes do Peterhoff, a alemã era mais forte. E daí virou a italiana agora. E depois do segundo ano de Fórmula 4, o alemã foi Você muito chegou bom. a disputar a categoria com ele, com o Gianluca? A Fórmula 2, né? A Fórmula 2? É. Ele fez, mas ele fez Feliz o poucas comecinho corridas, só, né? da temporada. Ele não acabou, né? Só nesse final da carreira dele de monoposto que vocês se encontraram, né? Sim. E no kart, eu acho que a gente andou de cadete juntos, se não me engano. Mas fora das competições, vocês formam, tipo, uns guetos de brasileiro lá, que ainda todo mundo tá Depende, seguindo seu com o sonho. Gianluca eu tenho um bom contato, eu sempre falo com ele. Mas depende de cada um. Porque a gente tá falando de... Pô, você tinha 13 anos, né, quando você saiu do Brasil, né? O que você abriu mão, assim? O que você acha que você perdeu de ficar correndo de kart na Nessa época Europa? você nem pensa sobre isso. Você Nem fala, "Putz, pensa. não dá pra eu ir pra Itália andar de kart, tô indo agora, já tô de mala pronta. E tua família ficou aqui? Como é que era esse relacionamento, essa distância? Minha mãe foi comigo. Isso eu você. tive também muita sorte, né? Isso é Então, bom. minha mãe tá até hoje lá comigo, mora comigo, então é bem mais tranquilo. Ah, isso é Não legal. preciso cozinhar. Há 13 anos você sair, não sabe 13 fazer, não sabe anos. fritar um ovo direito. E tem que se adaptar com a cultura Exatamente. diferente, culinária diferente. Mas aí você passou, Drugo, por todas as categorias, né? Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e agora testando Fórmula 1. Como é que é esse gap em adaptação de carro, assim, de uma categoria para outra? Do kart para a Fórmula 4 e depois em cada uma delas. Qual é mais difícil? Tem alguma, por exemplo, Fórmula 3 para Fórmula 2, tem alguma diferença? Você sente? É difícil de adaptar? E eu acho que o mais próximo de todos aí é a Fórmula 3 para a Fórmula 2, que a diferença de tempo de volta é 6 segundos, 7 A segundos. FIA Fórmula 3, né? É bem próximo o carro. E acho que os saltos maiores que tem são Fórmula 4 para Fórmula 3. Na tua época não tinha a Freca ainda, que é a regional, né? Não, eu fiz a Eurofórmula Open, no caso. que Você detonou nesse ano, né? Você ganhou 14 corridas, sei lá quanto. Também foi outro recorde histórico de numa temporada. A Eurofórmula Open, que carro que ela usava? Ela usava o 312, o Fórmula 3 de verdade, que a gente chama, que era o que Tá, tinha aquela história do Fórmula 3, né? Porque hoje em dia o Fórmula 3 é o GP3, no final das contas. sim. Mas é o da Lara. E esse foi um ano que você ganhou a Eurofórmula Open e o espanhol de Fórmula 3 também. Sim, é o mesmo campeonato, no final das contas. mesmo campeonato. Só algumas corridas que aconteciam Tá, na Espanha na soma, contavam para... dá o mesmo. E aí o ano seguinte você fez a FIA Fórmula 3, né? Uhum. Foi aqui, eu tô colando aqui, ó. E 2020 já foi para Fórmula 2. E tem essa história, né? O Piastri, por exemplo, ganhou sempre no primeiro ano, tal. Você foi ali para o terceiro ano. Como é que as equipes de Fórmula 1 olham isso e como é que você viu isso ser um pouco julgado na tua carreira, fazer um terceiro ano de Fórmula 2? Então, não é ideal. Não é isso. o ideal, né? E o pessoal julga muito isso. Até falar, você está ganhando no teu terceiro ano. Tá? Porra, eu ganhei corrida na primeira semana de Fórmula 2. Então, é difícil explicar isso pro pessoal. E principalmente, lógico, tem o público que julga muito, mas a Fórmula 1 julga muito mais, eu acho. Então, é difícil você realmente mostrar pro pessoal que você tem capacidade. E acho que isso você mostra fora da pista, né? A maturidade e tudo mais, que eles prezam muito hoje em dia. E você conseguia observar nos teus finais de semana de Fórmula 2 a galera da Fórmula 1 dando uma olhada em quem ganhou a corrida ali, indo pro pit wall, sabendo os nomes? Sim, tem sempre o pessoal que acompanha as academias de pilotos da Fórmula 1, eles sempre estão no paddock da Fórmula 2 e tal. E dá pra ver que, até nos nossos pódios, como é perto do box da Fórmula 1, vem muita gente da Fórmula 1 pros pódios, então dá pra ver que tem uma grande atenção da Fórmula 1 na Fórmula 2. E a primeira vez que você fez GP de Mônaco, como é que foi a tua... Foi absurdo. É que, na verdade, o primeiro ano que eu fiz não teve Mônaco, né, por causa da da pandemia. pandemia? Então, a primeira vez foi em 2021, que foi absurdo. Mônaco o evento não tem como comparar com qualquer outro evento. É absurdo. Acho que é por isso que eles mantêm na Fórmula 1, né? Porque o evento só faz por O ambiente é incrível. E, bom, larguei de nono, cheguei em terceiro, então fui pro pódio. Caramba, conseguiu... Nossa, 7 ultrapassagens. Deve ser um recorde de Mônaco. Acho que eu passei 2 pessoas, porque o resto foi tudo na estratégia. Né? No box. Pegou outra estratégia. Não, é outra estratégia. Então, fiquei na pista por muito tempo. Não, ao contrário, eu fiz o pit muito cedo.
e passei todo mundo. E é uma pista que você no gosta, Undercut. que você acha bacana? É muito legal. É muito legal. Mas quando Não, você entra... não parece uma pista de rua, porque é tão bem feito, tão lisinho o asfalto que é feito todo ano. Né? Mas quando você entra a primeira vez, assim, você dá aquele estalo e fala, puta, o que eu tô fazendo aqui? O que os caras inventaram Sensação de fazer montanha-russa. corrida aqui? Não, e isso dá em Macau. Macau. Na Macau Fórmula é 3. pior do que Muito, Mônaco. muito pior. É mais perigoso, né? Muito, muito. Macau, primeira volta assim, de instalação, que é só pra você entrar e sair e entrar do box, só pra você ver a pista mais ou menos. Eu devia estar assim, em segunda marcha, falando, meu, aqui é tipo em quinta marcha cravado, sério mesmo. Eu não estava entendendo muito bem. E é muito comprida a pista. E é uma coisa bizarra. Mônaco é tranquilo perto de Macau. Quais são os autódromos que você mais curte, as pistas? Silverstone, Mugello e Mônaco, né? Acho que Mônaco Tá entre umas das tuas preferidas. tá no top 3, eu acho. Mugello deve ser animal também. Mugello né? é absurdo. Eu tive lá acompanhando o Gianluca, só curva de alta, né? Praticamente. Fórmula 2 é muito legal. Eu achei que você ia falar o Spielberg, Bahrein, Barcelona também, que são os que você já ganhou também, né? Mas Silverstone e Mugello são absurdos. São parecidas no final dos contos, só que Mugello é Silverstone que sobe e desce pra caramba. Tem mais uma pergunta da audiência aí pra gente encerrar? Vocês têm mais alguma curiosidade? Eu acho que daqui da Ou audiência... só quer pedir todo mesmo a vaga no iate pro GP de Mônaco de bote? Muita gente falou das diferenças de Fórmula 2 e Fórmula 1, acho que a gente já abordou bastante isso aqui. Eu vou alugar um bote, eu vou estacionar no aeroporto. Cara, E se daí você vocês podem- arrumar o bote e falar, tá aqui, eu compro uma passagem, monto em cima do bote, e aí vocês só arcam com os advogados depois aqui, o acelerados. Não, Porque eu mas vou fazer esse eu vou te- negócio. Do paddock da Fórmula 2, em Mônaco, a gente tem o paddock no estacionamento depois da montanha, assim. Então fica uns 1 quilômetro realmente do box da Fórmula 1. E dá pra você descer e tem uma prainha. Olha aí. Aí, ó, Então, beleza. você entra ali no bote, e chegar, você chega lá. Nós não sei se você vai ser precisamos- preso, A mas gente você precisa só do Parece- correspondente. A gente precisa só do correspondente para deixar o bote parado, alugado e tudo certo. O resto da parte errada a gente faz. Você vai virar aquele padre irlandês que invadia as transmissões lá, invadia o... Imagina o Galvão narrando. beleza. Aqui o Galvão não narra mais agora, é o Sérgio Maurício, né? Sérgio Maurício, lá vem Hamilton, não sei o quê. Ih, rapaz, o que tá ali? A polícia marítima tirando aquele cara dali. Mas ó, você falou de última, só para encerrar então, uma pergunta da Camilinha Cante. Camilinha, que quer saber se tá solteira, Camilinha? Não. Qual é a sua corrida favorita da sua carreira? É boa pergunta. boa Mônaco pergunta. esse ano. Mônaco esse ano. Mônaco esse ano que eu ganhei, então foi absurdo. Ganha Mônaco, deve ter outro sabor, né? É bizarro, é muito legal. Você terminou ali, falou, eu tô fazendo o negócio certo, Histórico. Chupa todo mundo, hoje é meu dia. É que foi um final de semana complicado, turbulento o tempo inteiro, porque na classificação eu tava em primeiro e eu vi uma volta absurda e eu bati na última curva. E daí o pessoal melhorou, só que em bandeira amarela. Então demorou muito tempo para sair o resultado lembro. que eu tava na pole. Beleza, consegui a pole e tal. A primeira corrida eu tive um toque que furou meu pneu e a equipe colocou o pneu que estava destinado para a corrida do domingo, que era a corrida principal do domingo, e colocaram super soft no domingo. Então, tipo, 2 voltas no super soft, você tira 30% do pneu. Sim. E beleza, coloquei, daí o pessoal não para. E daí levei penalização, porque nessa troca de pneu que eu já estava em último. Tinha um estrategista da Ferrari fazendo um freela pra ele. Exatamente, parece. Nem vou falar nada. Deixa que essa parte errada a gente faz. Pode deixar. E depois no domingo. Opa. No domingo a gente largou com a estratégia de com o pneu soft para fazer a maioria da corrida no soft e depois parar nas últimas voltas e botar o super soft, que a gente sabia disso. Só que deu um safety car no começo da corrida. Então era quase obrigatório para mim, se eu não quisesse perder tempo, botar o super soft, que todo mundo fez isso. Mas o meu já estava destruído na corrida anterior. Então eu tive que fazer a corrida inteira com o pneu destruído, segurando praticamente Teve um o ano push-up. que o Hamilton fez isso também, qual foi? Acho que 2017 ou 2018, se eu não me engano, que ele também fez 60 voltas segurando num Acho que foi 18. Acho que mas mais recente. foi uma corrida bem legal. Eu lembro claramente, assim, eu perguntei quantas voltas pro final, que meu pneu tava esfarelando, assim, eu perguntei quantas voltas pro final, meu engenheiro, 22 voltas pro final. Nossa. Não dá. E acabou que deu, porque tava em Mônaco, né? Mônaco dá pra defender. Legal.
E o ano virou, mas os benefícios de usar Shellbox continuam. Se liga só, o cupom ACELERADOS10 está valendo para você ter R$10 de desconto no seu primeiro abastecimento usando o aplicativo. E Shellbox, você sabe, vai muito além do pagamento. Com ele você acumula conchas e pontos que podem ser trocados por descontos ou produtos exclusivos. Então acelere para um posto Shell e comprove você mesmo como o app facilita a sua vida com o seu carro. Baixe já o aplicativo Shellbox, a nossa dica de sempre. Hugo, obrigadíssimo pela tua presença, Muito cara. obrigado. Parabéns pela trajetória, parabéns por você estar aí colhendo os frutos de tudo que você fez na tua carreira, sacrifício pessoal, investimento da família. Muito legal a gente ver isso. Vocês que estão assistindo aí puderam ter um pouco de ideia. Acho que muita gente só acaba te conhecendo agora, né? Nessa ponta final da tua carreira, mas é muito legal a gente trazer o pessoal aqui para ver tudo que aconteceu lá atrás e que vai ser daqui para frente. Então, boa sorte, a gente vai estar torcendo para o Alonso comer um sushi estragado, quer dizer, a gente vai estar na torcida para você fazer um ano muito legal, aprender bastante e 24 aí tá de titular. Obrigado pela oportunidade aí, vocês três, a todo mundo que está assistindo. Acho que o público, que nem se disse aí, o pessoal que está conhecendo agora aqui, deve ter público que gosta de carro de rua, que gosta do automobilismo, então obrigado aí todo mundo pelo apoio. E sigam nas redes sociais o Drugo aí, ó, para vocês acompanharem no final de semana. Posta bastante lá da gente. A Marina, onde vai estar o bote. Vai dando os spoilers lá pra gente já ir produzindo esse rolê. Valeu, pessoal. Tá bom? Obrigado. Valeu demais, gente. Deixa aquele like maroto aí. Tamo junto, na semana que vem a gente volta. Valeu.